Saiba o que fazer se não passar na perícia médica do INSS. Esse vídeo é muito importante para ajudar a milhões de brasileiros, principalmente porque nós estamos aqui numa época de revisão de benefícios, que você conhece aí como pente fino do INSS. E mesmo que não haja essa época de revisão de benefícios, nós sabemos que a perícia médica do INSS é uma constante dor de cabeça para os brasileiros. Então, me acompanha nesse vídeo para eu tentar ajudar vocês e não esquece de ajudar as outras pessoas compartilhando essa informação que eu vou trazer hoje aqui para vocês nas suas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe as nossas famílias. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já fica aqui o convite para você poder participar e ficar informado. Se inscreve agora e ativa o sininho das notificações. Não esquece de compartilhar os vídeos para ajudar as outras pessoas. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos, que participam aqui do canal, deixando comentários que são muito importantes. A perícia médica do INSS é feita em todos os casos que envolvem benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Mas o que acontece se você não passar na perícia médica? Vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo. Na perícia médica, vai acontecer a sua avaliação para verificação se você realmente não tem capacidade para trabalhar em razão de alguma doença ou acidente. Além disso, em alguns benefícios, é preciso aí avaliar a condição física ou mental. Portanto, a condição física ou mental do beneficiário, para saber se ele tem ali a condição, como é o caso das pessoas com deficiência, elas também podem acontecer de ter uma perícia médica. Então, além de alguns benefícios em que é preciso avaliar a condição física e mental, como é o caso das pessoas com deficiência, também pode acontecer ali uma avaliação médica. Nós vemos também, por exemplo, ali no caso do BPC-LOAS por deficiência, é o exemplo aqui, tá? O que é a perícia médica? Muitas pessoas acreditam que é provar que estão doentes. Esse é o pior erro que eu acredito que possa acontecer dentro do INSS. Você está incapacitado para o trabalho? Contribui para a Previdência Social? Ou está num período ali sem contribuições, mas ainda tem direito, é o que chamamos de período de graça, você tem direito de receber benefícios do INSS? Então, para confirmar se a capacidade de trabalho realmente está comprometida, é preciso fazer a avaliação com o médico perito do INSS. O perito vai avaliar os danos causados por sua doença ou acidente e ainda vai verificar se eles foram responsáveis por causar a sua inaptidão para as funções habituais. Na perícia, também são feitos aí questionamentos sobre o seu ambiente de trabalho, para identificar se pode agravar suas condições de saúde. Também será avaliado se, ao executar aí as antigas tarefas de trabalho que você realizava antes do seu problema de saúde, se pode colocar em risco a sua própria vida e também a vida de terceiros. Então, portanto, a última coisa que o INSS vai avaliar é se você tem doença ou não. O que ele está avaliando aqui, se essa doença ou uma lesão que você sofreu devido a um acidente pode ser prejudicial para você e até mesmo para outras pessoas. Vai avaliar a sua capacidade ou incapacidade para o trabalho. Quando acontece a perícia médica do INSS? A perícia médica do INSS ela é obrigatória quando você pede os seguintes benefícios: auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, aposentadoria de pessoa com deficiência. Para poder aposentar mais cedo tem que passar por perícia médica. E é claro, o BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada, o amparo social do INSS. Antes de qualquer coisa,
você precisa cumprir os requisitos de cada um dos benefícios. Por exemplo, o período que dá direito, o tempo que você pagou de INSS, que é o período de carência, e depois fazer o agendamento pelo telefone 135 ou pelo meu INSS. O INSS vai fazer o agendamento da sua perícia no dia e hora marcados. Você deve levar os documentos, incluindo laudos e exames médicos. Nesse momento aí, nesse mesmo dia, será feita a sua avaliação do médico perito do INSS. As pessoas falam, laudo é a mesma coisa que atestado? Sim. O laudo, ele atesta qual o problema de saúde. Consequentemente, deve haver ali a conclusão do médico se você está capaz ou não para realizar a atividade de trabalho e, se for necessário um afastamento, quanto tempo você precisa. A avaliação do médico perito leva em conta a sua análise no momento da perícia, junto com os documentos que você levar, e ainda a avaliação clínica no momento da perícia. Então, não adianta levar documento do mês passado, de 3 meses atrás, 2 meses. Ah, mas a lei diz que pode o INSS aceitar documento médico que tem validade aí. O meu atestado vale por 3 meses. Então leva, né? Então a perícia médica, ela vai analisar como o seu atestado de saúde afeta, né, como o seu estado de saúde, na realidade, afeta a sua capacidade para o trabalho. Essa avaliação que vai determinar se você vai ser afastado ou não do trabalho. Então você nunca deve provar os seus problemas de saúde. Tem gente que pior, tenta provar vários problemas de saúde. Então eu posso ser reprovado na perícia médica? Por quê que eu sou reprovado na perícia médica? Quem que o INSS pensa que é para me reprovar? É importante saber que não existe benefício por doença, e sim por incapacidade. Ou seja, por mais grave que seja uma determinada enfermidade, por mais grave que seja uma doença, nos casos aí de auxílio doença e aposentadoria por invalidez do INSS, o benefício é liberado apenas se ficar provada que a doença deixa a pessoa incapaz de trabalhar. Então, o fato de ter doença não vai dar direito ao benefício. Inclusive, é preciso cumprir vários requisitos para ter direito aos benefícios pagos pelo INSS. No caso do auxílio doença e aposentadoria por invalidez, por exemplo, a incapacidade é o principal requisito e não a doença. Além disso, tem que provar se você paga o INSS pelo período mínimo para ter direito ao benefício, que é conhecido aí como tempo de carência. Em algumas situações, portanto, o INSS até entende que você está incapacitado para o trabalho, mas o benefício não será pago porque não houve algum problema relacionado, não houve ali, no caso, concedido porque teve algum problema relacionado ao seu pagamento do INSS. Ou você não pagou o tempo suficiente, ou não tinha o INSS pago, né? Nesses casos é comum o INSS negar o benefício com a seguinte informação: indeferimento por perda ou comprovação de qualidade do segurado. Que é quando você não tem o tempo de INSS pago o suficiente, ou você nunca pagou o INSS, ou você deixou de pagar o INSS há muito tempo e não tem mais direito. Outro exemplo comum em que isso pode acontecer são os benefícios assistenciais, também conhecido aí como LOAS, né? Lei Orgânica de Assistência Social. É o BPC. É possível que a incapacidade seja reconhecida sim pelo INSS. Essa pessoa não pode trabalhar mais, mas o benefício pode ser negado porque a pessoa não comprovou que é de baixa renda, que tem uma renda baixa o suficiente de acordo com a lei. De toda forma aí, a maior parte dos benefícios por incapacidade são negados pela não comprovação dessa incapacidade para o trabalho. A grande maioria das pessoas que buscam a perícia médica do INSS tem os seus benefícios negados. Isso é comprovado por números do próprio INSS. Não estou inventando nada. Isso pode acontecer porque você não apresentou
documentos médicos suficientes para comprovar a sua incapacidade. O que são documentos médicos? Laudos, exames, atestados, relatórios, ou seja, tudo que é relacionado ao seu problema de saúde. Ou ainda, porque a perícia médica foi muito exigente aí no seu caso, pode ser que o médico perito seja muito exigente. Só lembrando, como eu disse antes, o médico não está ali para reconhecer a sua doença, mas sim a sua incapacidade para o trabalho. Portudo, infelizmente, o seu benefício pode ser negado na perícia médica do INSS, porque identificaram que você não cumpre todos os requisitos aí para ter direito ao benefício. Às vezes, só o simples fato de você ter uma documentação errada pode ter o benefício negado. Às vezes você pode ter o INSS correto, os requisitos, você pode ter comprovado a incapacidade, mas sua documentação apresentou algum erro, falta algum documento, você pode ter a perícia negada. Tem esse fato também, tá? Então vamos lá, você que está seguindo no vídeo aqui, eu agora entendi porque o INSS negou. Olha, eu queria entender essa situação, eu vi que às vezes o caminho está errado, mas eu quero uma outra chance. Eu não passei na perícia médica do INSS, o que eu devo fazer nesse momento? Com certeza, você espera ser aprovado aí ao passar pela perícia médica e sim começar a receber o seu benefício, mas nem sempre é isso que acontece. E nesse momento, a última coisa que você deve fazer aí é entrar em desespero ou perder a cabeça. Na realidade, a maior parte dos benefícios por incapacidade analisados pelo INSS, eles são negados por um resultado negativo aí da perícia médica ou por não cumprir aí alguns requisitos, algumas das coisas que o INSS exige. No entanto, também é muito comum acontecer do INSS errar na sua decisão. O INSS erra, e erra sempre quase, erra feio. Ainda mais se você tiver a documentação que comprova a sua incapacidade. Então é importante, se você está buscando aí mais informações sobre o INSS, você, sempre que acontecer isso, procurar a ajuda de um profissional, de alguém que possa orientar você. Alguém que seja da sua cidade ou da cidade perto de você, um advogado, pelo menos para você ter uma orientação. É o conselho que mesmo antes de pedir o benefício. Então, portanto, aí, nós vamos esclarecer agora qual o melhor caminho para você conseguir, se tiver o seu benefício, seu pedido de benefício negado pelo INSS, inclusive por causa aí do resultado negativo da perícia médica. Então, você não conseguiu, como que eu devo agir? Primeiro, nós vamos falar sobre o recurso no próprio INSS. Se ocorrer a negativa do pedido de benefício, surge a primeira possibilidade de recurso, que será encaminhado e analisado pelo próprio INSS. Preste bem atenção nisso, é o próprio INSS que vai analisar. Nesse caso, você pode entrar primeiro com o pedido de reconsideração e depois com recurso administrativo. O prazo é de até 30 dias após você receber o resultado negativo da sua perícia. No pedido de reconsideração, você vai fazer uma nova avaliação médica em geral com outro médico do INSS. Você também deve apresentar outros documentos se tiver aí no seu caso. O pedido de reconsideração só pode ser feito nos pedidos de auxílio-doença. Você pode pedir pelo Meu INSS, pelo telefone de número 135, em que será marcada uma nova data de perícia. Caso essa nova avaliação seja negada, você pode fazer o recurso administrativo em 30 dias após o resultado da reconsideração. Agora, a outra alternativa é o recurso administrativo. Você pode entrar com esse pedido caso o benefício tenha sido negado em razão aí da perícia ou ainda do pedido de reconsideração tenha sido negado. O prazo também é de 30 dias. O recurso administrativo pode ser feito pelo Meu INSS, agendado pelo telefone de número 135, ou você pode enviar aí pelos correios ou pela internet. A contestação é enviada para a Junta ou Câmara de Recursos do INSS. Então, portanto, aqui no caso do recurso, é possível juntar outros documentos,
como o parecer de um médico especialista, laudos relativos aos casos em que existem exames de imagem, além de documentos aí do seu supervisor de trabalho relatando as suas funções. Você deve incluir todas as informações e documentos adicionais que possam ajudar a reverter a sua decisão. Esses documentos são necessários para comprovar que você não tem condições de exercer a sua função na situação que se encontra. Não é obrigatório que você tenha advogado, mas a ajuda especializada pode ser essencial para modificar a decisão do INSS, considerando que o recurso deve ser muito bem elaborado com fatos e provas. No entanto, se você entrou com todos os recursos, mas o INSS negou o seu pedido de benefício, ainda é possível entrar com o processo na justiça. O juiz tem uma análise mais detalhada e você tem mais chances de conseguir o seu benefício. Então vamos lá. Eu quero entrar na justiça com o processo contra o INSS. É importante, se você teve o benefício negado pelo INSS, logo lá no início, você já pode buscar diretamente a ajuda da justiça, ou seja, não precisa primeiro pedir reconsideração ou apresentar recurso dentro do INSS. Na justiça, será dado início a um processo em que a primeira providência, em regra, é a realização de uma nova perícia médica, só que dessa vez por um perito médico de confiança do juiz. Inclusive, é bem comum que a decisão do perito seja diferente daquela apresentada pelo médico do INSS. É por isso que hoje, infelizmente, grande parte dos benefícios pagos aí pelo INSS são liberados apenas depois que você busca a ajuda da justiça. Essa é uma realidade. Realizada a perícia médica e ficando comprovado no processo da justiça que você tem direito ao benefício, o juiz decide que o INSS faça e libere aí o seu pedido. Além disso, é comum a justiça decidir que o INSS deve pagar os valores atrasados desde a época que o benefício foi negado ou cancelado indevidamente. A grande questão, as pessoas sempre perguntam: eu preciso de um advogado para fazer isso? A presença de um advogado, tanto no INSS quanto na justiça, não é obrigatória. Então você mesmo pode iniciar o seu processo judicial lá na Justiça Federal. No entanto, como eu disse, a presença de um advogado no processo impede erros ou injustiças cometidas na busca aí por um direito que é tão importante para você. Embora seja permitido que você atue sozinho, pode sentir dificuldades para se manifestar ao longo do processo sobre questões mais técnicas e que exigem um conhecimento mais aprofundado das leis. O ideal é que você busque um advogado da sua confiança e, de preferência, especialista em INSS. Afinal, nós estamos falando aqui dos seus direitos. Só lembrando que se você resolver entrar na justiça sem o advogado do INSS vai fazer o recurso contra você e você vai ter aí algo em torno de 1 semana a 10 dias para contratar um advogado. E aí as coisas podem sair um pouco caras, porque você vai ter que pagar por esse serviço. Eu acredito que ninguém fala sobre isso para vocês. Conversando antes com o advogado, você tem a opção de fazer um contrato de risco. Você vai dizer o seguinte: eu não tenho condições de pagar o advogado. Então, portanto, como nós vamos fazer? O advogado vai propor que você pague em porcentagem no final do processo, se ganhar o processo. E se você perder o processo, quem vai sair no prejuízo? Você já trabalhou de graça para alguém? Pois então, o advogado vai ter trabalhado de graça, feito todos os recursos possíveis e imaginários, e se ele não conseguir aí o seu benefício, quem vai estar perdendo é o próprio advogado, que também não vai receber pelo serviço. Fica essa dica para você. Espero que o vídeo tenha esclarecido para vocês essa situação. Sim, o INSS nega a grande maioria dos benefícios por incapacidade
e as pessoas só conseguem na justiça com a ajuda de um advogado. Forte abraço a todos. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo, tentando orientar vocês, tentando deixar aqui pelo menos um caminho para que você possa conseguir os seus direitos. Não é inscrito no canal? Já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Meu muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias. Até o próximo vídeo.